Fala, meu povo, tudo certo? Estamos de volta com Como Vem e desta vez iremos iniciar o papo sobre as seleções asiáticas. Então, bom, estando você escutando no Spotify ou no YouTube, não esqueça de seguir a gente por aqui, de avaliar positivamente e ativar as notificações para receber os próximos vídeos, os próximos áudios, seja lá como você veja ou escuta. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre a primeira seleção a se classificar para a Copa de 2026, além dos três países sérios. Hoje eu estou aqui para falar sobre o Japão. Japão que vai disputar a sua oitava Copa do Mundo de forma consecutiva. A seleção estreou em 98, participou também de 2002, 2006, 2010, 2014, 18, 22 e agora vai para 2026. Falando um pouco sobre esse retrospecto, o Japão, a gente que vê hoje já vê esse país mais tradicional, esse país forte no esporte, e de fato é uma força que se eleva ao final dos anos 80, começo dos anos 90, muito por conta de um brasileiro, que é o Zico. O Zico, que é o brasileiro que vai jogar no Japão, vira treinador durante anos de clubes de lá e por um tempo ele inclusive treina a seleção japonesa. O Zico ele é contratado pós-Copa de 2002 e vai até o final do ciclo em 2006. Inclusive em 2006 ele joga contra o Brasil, né? E ele fala que aquela experiência trouxe para ele vontade de ser treinador. Ele que tinha trabalhos, inclusive no Brasil, comandado pelo Zagallo, mais de dirigente, mais de gestor. Mas bom, não estou aqui para falar só do Zico, estou aqui para falar do Japão. Por quê? Nesse retrospecto de 7 Copas disputadas, o país realizou o total de 25 jogos. Porém, foram só 7 vitórias. O que é um número que, se você considerar, é pouco, porque poderia realmente ter sido mais. Hoje a gente enxerga o Japão como uma certa força, mas no começo, nas primeiras classificações, a seleção não era tão forte assim. Apesar disso, os melhores desempenhos do Japão vieram nas Copas de 2002, 2010, 2018 e 2022. E aí você pode estar se perguntando, como assim o melhor desempenho do Japão foi em 4 Copas do Mundo? Mas é o seguinte, o Japão nunca conseguiu avançar das quartas de final. Ou seja, superar essa fase não seria um desempenho tão impossível. Inclusive na Copa de 2022, a última que a gente teve no Catar, ela tem um acontecimento muito interessante, que é o grupo formado por Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Havia, antes da Copa começar, uma certa questão de que a Espanha passaria e que a Alemanha era de fato favorita também para passar nesse grupo, porque apesar de tudo que aconteceu em 2018, da queda da Alemanha na fase de grupos de 18, todo mundo sabe que a Alemanha é uma força superior a Japão e Costa Rica. E simplesmente quem lidera esse grupo é a seleção japonesa. A Espanha avança em segundo, a Alemanha termina em terceiro, a Costa Rica em quarto. Mas foi aquela conjuntura de minutos que por um tempo chegou a passar Japão e Costa Rica, que foi talvez o punch daquela Copa que mais rolou por ali. É a sensação de você talvez ter uma coisa muito parecida com 2014, né? Quando Costa Rica e Uruguai eliminaram Itália e Inglaterra também na fase de grupos. Mas no final, a Espanha acabou passando em segundo lugar e a Alemanha, de fato, ficou de fora. Só que ainda assim, o sonho acabou logo porque nas oitavas de final, o Japão acabou caindo nos pênaltis para a Croácia. Já que eu estou falando de Copa do Mundo, o Japão tem dois personagens muito importantes e muito conhecidos, que são o Honda, que chegou a jogar aqui no Botafogo por um tempo, que é o maior artilheiro da seleção japonesa em Copa do Mundo e talvez o principal daquela seleção de 2010. E o que mais fez participações em Copas do Mundo é o Nagatomo, que é um lateral que durante muito tempo ficou no cenário europeu, fez bastante jogos na Inter de Milão. Mas vindo para o atual ciclo, o Japão, como eu falei, foi o primeiro país fora Estados Unidos
Canadá e México a se classificar para a competição. A classificação veio no dia 20 de março de 2025. E o Japão simplesmente liderou um grupo que tinha Austrália, Arábia Saudita, China, Bahrein e Indonésia, que era o grupo C da terceira fase das eliminatórias, onde o Japão só sofreu uma derrota, que foi para também classificada Austrália. Antes disso, a seleção japonesa conseguiu 2 resultados que eu quero ressaltar aqui para vocês. Para quem não sabe, o Japão é o maior campeão da Copa da Ásia, com 4 títulos conquistados. Mas a seleção pecou nas últimas 2 competições. Em 2019 o time até foi bem, mas perdeu para o Catar na decisão. Já em 2023, a derrota foi cedo demais para alguns torcedores, porque foi nas quartas de final contra o Irã. Se a Copa da Ásia não foi tão boa, mas as eliminatórias sim, eu posso dizer que talvez o grande resultado do Japão nesse ciclo foi vencer a seleção brasileira de virada em outubro de 2025, naquele jogo de 3-2 com falhas defensivas da nossa seleção, mas também de muito mérito ao país. Já puxando resultados mais recentes, o Japão venceu a Escócia por 1-0 com gol de Ito e a Inglaterra em Wembley também por 1-0 com gol do Mitoma. Esse jogo contra a Inglaterra tem uma coisa muito curiosa, que é que a seleção japonesa não passou de 25% de posse de bola. E a bola para quê? O importante é vencer, né? Foi esse o lema contra o Japão, muito mais até contra a Inglaterra do que a Escócia, exatamente pela forma de jogo ali. Antes da Copa do Mundo chegar, a seleção ainda vai enfrentar a Islândia, para aí sim enfrentar no grupo Holanda, Tunísia e Suécia. Eu já dei um spoiler aqui quando eu falei da Tunísia, e eu vou reforçar. A seleção japonesa é uma das que mais me agrada, falando de futebol jogado, para essa Copa do Mundo. Então, verdadeiramente, eu acredito numa classificação repetida do Japão na primeira colocação, por mais que existam 2 seleções europeias no grupo. Vamos agora para o time base do Japão. O que eu espero da escalação do Japão para essa Copa do Mundo? Numa 3-4-2-1, beleza? No gol, Suzuki. O trio de zaga seria composto por Watanabe, Taniguchi e Ito. De um lado do campo, Sugawara. No meio, Sano e Kamada. Do lado esquerdo, eu já acho que a definição ela fica pela forma de jogo, dependendo até do adversário. Pode ser o Nakamura, que vai funcionar um pouco mais como ala, e pode ser o Maeda, que já vai dar um apoio mais ofensivo. Os dois à frente seriam Ito e Mitoma, e no ataque o artilheiro Ueda. Esse é o time que eu imagino que Hajime Moriyasu vai escalar. O Moriyasu, que é treinador do Japão desde 2018 e venceu a Copa da Ásia de 92 como jogador. Então, assim, é uma seleção que tem história, é uma seleção já experiente, né? Tem alguns jogadores mais novos, é claro, tem um Kubo aí no banco, né? É uma seleção realmente de jogadores conhecidos. Beleza, você não tem talvez o Kagawa, que foi talvez o jogador japonês que explodiu na década passada. Você não tem mais o Honda, como eu falei, que era um destaque em 2010. Mas é uma seleção japonesa que evoluiu fisicamente, que evoluiu taticamente, e assim como surpreendeu no segundo tempo contra a seleção brasileira, pode brincar, pode surpreender também na Copa do Mundo. Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Quero saber de vocês o que vocês esperam que vai acontecer com a seleção japonesa nos comentários. Não esquece de avaliar, seguir o canal e ativar as notificações para receber os vídeos. Fui!